Meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos ajude nas reflexões de hoje, para que possamos trocar algumas ideias, refletir e nos orientarmos melhor na nossa caminhada. Trago aqui algumas reflexões, resultado de alguns encontros e estudos, no intuito de dar uma sugestão para pensar, para refletir. O assunto não se encerra nesses poucos minutos que nós temos. Vou usar das imagens e espero contar com vocês na corresponsabilidade de interpretar as imagens, de compreender o caminho. Estamos juntos nessa caminhada de hoje. Novos horizontes. Esse é o tema. O futuro em nossas mãos. Aí você olha para essa imagem, vê ali uma montanha, vê ali uma estrada e fala, mas que horizonte é esse que está na frente? Que montanha é essa que me impede de enxergar o que vem à frente? O que está acontecendo? Com que velocidade nós estamos caminhando nessa estrada? Quem foi que pôs esse asfalto? Quem foi que pintou esse chão? Nós estamos caminhando juntos. E é essa a questão de tomarmos consciência cada vez mais, com uma visão cada vez mais clara, mais profunda, dos caminhos que temos à frente para poder enxergar, depois dessa montanha, o horizonte que vem para nós. Vamos começar. Todos nós aqui estamos matriculados na escola da vida. Reencarnamos. Cada um de nós trazendo a sua experiência, a sua bagagem. Vejam aqui a imagem de um grupo de pessoas olhando lá, como se olhasse dentro do universo. Tem uma escola lá, a escola da Terra, vamos para lá. Vamos planejar a nossa continuidade, a nossa evolução naquela escola. O Livro dos Espíritos nos fala que aqui entre nós, há aqueles que estão há muito tempo nessa escola, matriculados. Há alguns que vêm de outros planetas, que se matricularam recentemente. Alguns planetas são mais avançados. Ele acha que cita Júpiter como mais avançado, e também cita Marte como menos avançado que a Terra. Então, entre nós aqui, seres humanos encarnados, somos diversos, diferentes, únicos, mas todos juntos aprendendo. E olha bem a imagem à direita. Renascemos com livre-arbítrio em busca de cumprir um plano de vida. Olhem lá. Tem o vovô, tem a vovó, tem o filho, tem as crianças, aquelas que cantaram no coral aqui, com alegria, com entusiasmo, recebendo a cultura que nós estamos passando para elas, recebendo os valores, os princípios de vida que nós estamos passando, juntos. Esse é o caminhar, um caminhar contínuo que se faz ao longo do tempo, sem pressa, mas com a velocidade necessária. E como é esse renascer? Como é que é essa caminhada? Tem surpresas. Olhem bem para essa imagem. Primeira de cima é o desejo de cada um de nós. Um caminho livre, solto, contínuo, beleza, sem dificuldades, sem problemas. Quantas pessoas falam, para que tanto problema na vida? Puxa vida, o que é? E reclama e bate o pé, sem perceber a preciosidade que é o problema, a dificuldade. Se lá, quando nos olhamos para baixo, dizemos, vamos renascer e vamos planejar que lições vamos estudar, alguém entra numa escola sem ter ideia do currículo que há? Sem perceber que haverá provas, haverá trabalhos, haverá disciplinas? Não.
Você gostaria de chegar, sentar na escola, passar 5 anos, depois sair e falar, mas o que eu aprendi? Não aprendi, será que eu sei alguma coisa? Não é assim, não é? Olhe para a segunda imagem de baixo. A realidade que foi planejada e que a gente esqueceu. Não lembro direito dessas coisas, mas olha, lá no comecinho está você na bicicletinha, e de repente tem um vale, e depois tem árvores, e então você tem que, vejam bem, de uma forma metafórica estão presentes as nossas lutas, né? O parente difícil, a doença que às vezes não me deixou com muita saúde, o trabalho que foi e que voltou. Como eu me coloquei perante eles? Como foram as minhas reações? Será que eu estou sabendo tirar o melhor proveito dessa caminhada? A doutrina espírita é muito clara a nos dizer que esses obstáculos que vieram foram planejados. Planejamos sim o gênero deles, mas é muito específico, não é só os detalhezinhos não assim tão minuciosos. Isso depende do momento, da contingência. Mas que nós planejamos. E quanto tempo nós estamos nessa caminhada de aprender, de trocar, de mudar? O que está mudando? A nossa cabeça? A nossa mentalidade? Como é que isso acontece? Talvez para entender o hoje, a gente precise dar uma olhada para trás e falar de onde a gente está vindo, como é que essas coisas estão ainda marcadas em nós. Olhem bem. Eu poderia fazer uma abordagem aqui levando o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Maravilhoso livro. Sugiro a todos, que se não o leram, que o façam. Porque dá uma perspectiva espiritual muito boa, muito clara. Mas eu vou tocar alguns tópicos aqui para que a gente poder, dentro desse pequeno tempo que a gente tem, entender essa caminhada. Eu estou vendo ali em cima, na parte superior, pré-história, paleolítico, neolítico, tempo dos metais. Depois veio a história antiga, média, moderna, contemporânea. E se nos mergulhássemos nisso, quantas transformações, quantas mudanças nós perceberíamos. Mas eu vou me ater apenas a alguns tópicos. Na primeira aqui embaixo, nós estamos vendo assim alguém com um arco, flecha, caçando um alce. Estamos naqueles momentos iniciais da nossa caminhada aqui no planeta, onde grandes tribos, e éramos caçadores. Vivíamos da caça e de catar algumas frutas, algumas coisas pelo aí. Uma vidinha difícil, muito difícil, mas que colocou em nós alguns reflexos que existem até hoje. Lutar ou fugir está agora ainda dentro da gente. Uma situação de estresse, aquele cara que saía para caçar e de repente, em vez de encontrar um coelhinho ou um alce, encontrava um leão, imagina só, era ele ou eu? Eu pego a minha lança e ataco ou eu viro as costas e saio correndo? Você tinha menos de milésimo de segundo para decidir isso. E hoje a gente ainda sofre isso. Essa coisa de mudar toda a estrutura química do corpo, preparar-se para lutar. Mas não era nada, era só o chefe dando uma bronca, coisa e tal, e você ficou vermelho, verde, você transpirou, o coração bateu acelerado. Isso vem de muito, muito tempo. É a noção de tempo aqui, essa começa a aparecer. Vamos pensar no tempo. Esse tempo de ou ataco ou fujo era muito, muito pequeno. Imagina só os caçadores olhando, correndo para sobreviver. Nós temos isso na nossa bagagem. E era preciso mudar, evoluir e crescer, sobrevivendo a essa luta. O Caminho da Luz vai nos colocar muito claramente que é nesses momentos de início da nossa caminhada que lá de Capela, dos orbes de Capela,
Um grupo de espíritos vem à Terra para recomeçarem o aprendizado que não tinha dado muito certo para eles lá em Capela. E vem junto da raça humana que está aqui, da etnia humana, para dar um aprendizado e para dar um impulso. E essas mudanças vão ser muito fortes e marcantes, e a gente vai passar por uma nova etapa. Vejam ali, a segunda figurinha mais à frente, nós estamos vendo alguém com uma enxada carpindo o chão. Pensando em termos de tempo, agora não é mais atacar e fugir. Agora é semear a terra, é olhar para o céu, é ver as estações, é se aproximar perto do leito dos rios. É uma outra cabeça, não é? É um mundo novo, é um horizonte novo à frente. Imagina o caçador lá, fala, pô cara, não adianta mais, eu saí lá, eu estou arriscando minha vida, esse pessoal não está nem aí mais, está ali junto das águas, jogando a sementinha, o que eles estão pensando? Que mundo é esse que vem pela frente? É esse pessoal mole, que não faz nada, que não está preparado para lutar? A cabeça deles não estava entendendo que a mudança estava vindo. E essa mudança foi muito forte, porque quando nós passamos para a época da sociedade agrária, nós começamos a construir as cidades, construímos as civilizações, e foi fortemente influenciada por aqueles que vieram de Capela e que vieram com as suas bagagens também, misturando-se com as nossas, e nós caminhamos. Então, o tempo da sociedade agrária era um tempo das estações, da semeadura. Que outra mudança tão forte, tão marcante pode ter para nós? Olha para frente, olha a outra figura. Uma fábrica e uma locomotiva. Sim, a Revolução Industrial. Então, da cabeça que vivia no mundo agrário, nós começamos a passar para o mundo da indústria. O tempo já não é mais aquele tempo das estações, de acordar com as galinhas, de dormir com o pôr do sol. Agora apareceu um tal de relógio, cronometrando o segundo, os minutos. Apareceu uma fábrica que apitava, hora de entrar, hora de sair. Começou a produção em série. As pessoas começaram a ir se juntando nas cidades. E aí, muita gente, produção em massa, produção insuficiente, uma preocupação enorme para que as coisas pudessem dar conta. Vejam, aquele que olhava lá atrás, mas puxa vida, é tão boa a vida aqui, agora tem que ir para a cidade, né? Tem que trabalhar na fábrica, tem que produzir. Outra mentalidade, outro horizonte. Estamos nos transformando. O tempo, por exemplo, é um fator que muda, né? A cultura, naquele momento, tem uma ferramenta muito forte, que é o relógio que nos condiciona. Que mudança mais forte vem à frente? Estamos caminhando. Veja a próxima imagem. É o surgimento da informação, do computador. Se pensar racionalmente e logicamente, quando começamos com as indústrias, foi importante, melhorar aquilo, otimizar os processos, refazer os procedimentos, gerou um pensamento novo que criou o computador, a computação, a lógica, a programação. E isso se tornou tão importante que começou a ser otimizado, melhorado, o tempo, o trabalho, a corrida, e isso influenciando o nosso olhar, o nosso pensar. Caminhamos, sim, bastante. E vocês estão me acompanhando. O computador chegou no grande computador, o ENIAC, em 1945. Usava uma sala enorme, talvez do tamanho dessa, para chegar hoje no nosso computadorzinho. Cadê o meu celular? Está aqui. Não, está aqui na ponta do dedo, que faz mais do que aquele lá que fazia. Mudanças de olhar o mundo, de caminhar. Estamos indo para a sociedade 5.0. Onde é que nós estamos hoje? Olha aqui, chegamos ao século 21. Saímos da sociedade da informação e conhecimento, que foi permitida pelo computador, pelas grandes bases de dados, pela integração dessas bases, pelo acesso a elas.
Estamos passando para a sociedade 5.0, a interconectividade plena. Pessoas e coisas em um único universo. Esse é o mundo que está se fazendo agora, que está se consolidando. Aqui tem uma IoT, Internet das Coisas. Então nós aprendemos o computador, aprendemos a lógica lá na fábrica, aprendemos a programar a computação, o computador chegou em todos os lugares, foi diminuindo, a eletrônica foi aumentando, a miniaturização foi aumentando, nós estamos com o celular, estamos agora colocando inteligência em todos os pontos. Então a interação nossa com a realidade está cada vez mais intensa. E isso está nos deixando muito felizes. Então, a IoT, veja a figura aqui de uma pessoa dentro de casa tocando num celular. Com isso, ela consegue controlar a qualidade de vida. Ela altera o ar, a temperatura, abre janela, fecha janela. Ela chega em casa, ela não está de chave. O que é esse negócio de pegar a chave, abrir porta? O que é isso? Ela olha assim, boa tarde. A porta olha para ela e fala assim, boa tarde, pode entrar. Boa tarde, fecha a porta. Obrigado. Você não precisa chegar em casa e ligar o fogo para esquentar a comida. No caminho você fala, acenda o fogo. Quando você chegar, o fogo já está aceso, a panela já está esquentando. Você não precisa ir no supermercado para comprar coisas. A sua geladeira já tem informação sobre isso. Né? Acabou os ovos ali do lugarzinho dos ovos, ela já mandou informação para e daqui a pouco bate na sua porta, olha os ovos que acabaram da sua casa. Estamos caminhando para um mundo cada vez mais interativo. Eu estava conversando com ela sobre as cadeiras aqui, né? Mas essas cadeiras são antigas. Por que são antigas? As cadeiras agora têm que ser diferentes. Por que todo mundo tem que sentar na mesma cadeira? Eu tenho as costas mais largas, menor, eu sou mais alto, menos. Então eu sento na cadeira, a cadeira se ajusta. Ela fala assim, ela percebe seu peso, percebe a sua altura e se amolda a você. É uma cadeira inteligente. É uma casa inteligente. Inteligência que nós estamos falando para todos os lados, dessa sociedade que busca agora freneticamente fazer com que a evolução econômica represente melhoria social e qualidade de vida. Nós estamos felizes por isso, pela interconectividade plena. Principalmente agora estamos ouvindo, o 5G está aí, a quinta geração da comunicação, permitindo que essa IoT, isso viabilize esse carro sem motorista. Ele vai andando, vai tocando e caminha. Agora você vai para casa, estaciona o carro. Que estaciona nada, você nem liga, nem dirige o carro. Chega em casa, desce o carro, vai para a garagem, se estaciona sozinho. É assim que nós estamos. Né? Outro aspecto muito forte. Internet das coisas como internet dos corpos. Internet of a body. O que significa isso? Ora, precisamos pensar na saúde, não é só na cadeira que você pensa, não é só na luminosidade da casa, na temperatura, é também pensar na sua saúde. Vejam, se nós olharmos aqui rapidamente, estamos com sensores minúsculos que vão sendo inseridos em nós, então a sua pressão vai ser acompanhada. Lembra daquele jogo de futebol que o cara estava jogando, acho que era de São Caetano, e de repente no meio do campo, caiu. A pressão dele foi lá em cima. Se tivéssemos acompanhado a pressão de todos os jogadores, alguém lá atrás ia dizer, olha, tem um problema aqui, ó. Tira esse cara de campo antes que ele morra. Conheço um rapaz que foi correr no Parque Taquaral e no meio da volta caiu. Também foi por causa de uma pressão alta, de um desequilíbrio. Então nós estamos aqui pensando hoje em internet das coisas aplicada ao corpo do ser humano. Então eu, como idoso, estarei sendo monitorado a temperatura, a pressão, né? E isso vai pela internet, bate aqui no meu celular, vai para o meu médico, acompanha-se um relatório ao longo do tempo e eu estou... Se acontecer alguma coisa comigo, de repente alguém bate ali e fala, você não está bem, vamos para a ambulância, já veio te buscar. Quem, eu?
Sim. Você não percebeu que a sua pressão está alta? Não, a pressão? Mas a pressão não dá sintomas. Mas você está com a pressão alta. Vamos rapidamente para lá. Essa é a ideia. E é uma ideia mais forte ainda que está gritando dentro da sociedade, que é o transhumanismo, que é ir além. Então, ir além no sentido de dar mais resistência ao corpo, de dar mais vida à nossa vida, de dar mais beleza, ultrapassar os limites do humano. Puxa vida! Transhumanismo significa um esforço que está sendo feito pelo Google e por outras empresas internacionais de fazer algo tipo assim, cá entre nós, sabe o milho transgênico? Que foi feita uma mudança lá embaixo, na base do gene, para ele ficar diferente, fazer isso com a gente. Para que a gente seja mais forte, viva 150, 200 anos com saúde. Eles estão fazendo isso com o ratinho agora, conseguindo viver 30%, 40% a mais de tempo de vida. Chama-se um pensamento forte chamado transhumanismo. Maravilhoso. Teremos saúde durante a vida inteira. Recuperaremos a visão, recuperaremos todas as nossas deficiências. Mas, olhem bem. Alguém já jogou moedinha, cara ou coroa? Acho que se lembram disso, né? A tecnologia que liberta e a tecnologia que escraviza. Aí está o ponto-chave. Aí está o ponto perigoso. Se nós não tivermos consciência do valor do ser espiritual, se nós deixarmos mergulhar de vez por essas ideias que estão hoje como transhumanismo, que no fundo estão perdendo a percepção do ser espiritual, o que acontece? Chama-se a rendição da cultura à tecnologia. Render-se, o encantamento se torna perigoso quando eu perco a consciência do ser humano. Isso já foi pontuado nesse livro Tecnopólio. Tecnopólio, Neil Postman, na década de 90, acho que 1992, ele já começa a criticar esse encantamento pela tecnologia. Ele fala que as culturas têm 3 fases muito fortes. A fase da ferramenta, então eu uso as técnicas para poder trabalhar, melhorar, otimizar, mas não mudo na minha visão de mundo, não mudo na minha cultura. Depois tem uma tecnocracia, em que ela é forte demais, a técnica é forte demais e muda a realidade. Ele cita, por exemplo, o surgimento da prensa, que quebrou aquela questão de passar o conhecimento pela voz, pela memória, pela repetição, e mudou totalmente o mundo. Ele vai citar o relógio como uma tecnologia que impactou fortemente na sociedade. Depois ele vai falar de uma terceira fase, que é o tecnopólio. O tecnopólio é quando o encantamento se torna tão forte que compromete a visão de realidade de mundo, que compromete os valores que nós estamos trazendo no tempo. E aí é que é preciso botar o pé no chão e falar, olha, é muito bom ter a tecnologia, mas é muito mais importante saber utilizá-la corretamente. Atualmente tem um livro chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais. Sabe o que é essa crítica? Nós estamos colocando as crianças diante da tela digital e robotizando. Há uma fase da infância que precisa ir até lá e pegar das coisas, e brincar, e correr, e pular, e não ficar no tabletzinho. Isso prejudica o desenvolvimento cognitivo. Há uma tendência de falar assim, olha, produzir uma tela digital com grande qualidade, por
que não substitui o professor? Tem muito professor, custa caro, tem greve, tem salário, tem coisa. Vamos diminuir o número de professores e colocar mais tela digital nas escolas. É outra crítica que ele faz fortemente. Então, na medida que eu me encanto com a tecnologia, eu posso estar perdendo o pé da realidade. O que diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. Somente ele recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. São palavras daquela época, mas que podem nos fazer refletir muito fortemente nesse contexto que estamos vivendo. Não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Digamos que os bens do céu é nosso ser espiritual, a espiritualidade. Não podemos esquecer de que somos seres espirituais numa experiência de vida humana na Terra. Se a gente inverte isso, que é o que o tecnopólio faz, ele vai comprometendo a nossa vida. Imaginem isso aqui, vejam essas 3 figuras. Ao lado esquerdo nós temos 3 pessoas andando. Uma está com um fone no ouvido, outra está lendo o celular. Veja que alguém está ali, parece que se afogando. E em cima tem uma frase: "The others will help." Outros vão ajudar, deixa para lá, vou seguindo. Cadê a sensibilidade para o sofrimento humano? Para onde foi? Para o celular? A segunda imagem mostra uma jovem olhando o mundo pela lente da mídia, do celular. E o terceiro está lá com esse Facebook ajoelhado, no sentido de que eu tirei a espiritualidade, eu tirei a religiosidade, e agora estou substituindo todos os meus momentos de silêncio e de tranquilidade, peraí, eu tenho que ligar o celular, eu tenho que ver o que está acontecendo. O que veio no Facebook? Qual a última mensagem? A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Moral? O que é moral? Conjunto de regras que nós temos na sociedade que visam o bem do ser humano. As morais a cada tempo se aprimoram, se aperfeiçoam, para que possamos viver bem, para que possamos ser felizes na convivência que temos na Terra. Se torna indiferente isso, deixa morrer, os outros vão ajudá-lo. Eu estou vendo aqui meu celular, o que me importa? Será que está certo isso? Será que a tecnologia pode roubar da minha percepção do que é bom e do que não é bom para o ser humano? Temos críticas, sim. Balmer fala: sociedade líquida. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. A gente percebe isso. Chama-se veja que quando a gente fica em silêncio, as pessoas ficam ansiosas. É o tempo. Novamente, nós estamos acostumados a ligar o celular e ver rapidamente a resposta. E quando uma coisa demora um pouquinho demais, a gente já fica assim: o que aconteceu? Balmer vai falar: as coisas estão indo tão depressa que estão perdendo sentido. Vivemos em uma sociedade do espetáculo, onde a mercadoria e a aparência se tornam supervalorizadas. Nisso a essência se perde. Aparecer 5 minutos de fama parece que ser o que importa no dia de hoje. A essência do sentido das coisas se perderam. Veja essa outra imagem. O planeta está doente porque estamos com a humanidade baixa. Bem colocado, A humanidade baixa. A sensibilidade devido à correria, devido à pressa, devido às mudanças contínuas. O que nós entendemos hoje como certo e errado, de repente vem um jornal nacional colocando o que vocês devem fazer agora, porque essa é a nova realidade que está... E amanhã você tem: não, estamos pensando novamente de uma forma diferente. E vamos perdendo o referencial. Quais são os valores que devem nortear? Quais são os pensamentos que devem orientar de verdade sempre? Veja o que coloca na Gênese:
Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então, o mundo líquido, a sociedade pós-moderna surge em 45, depois da guerra. Por quê? Porque a sociedade moderna veio com a Revolução Francesa, com o iluminismo, com a razão. Só que quando deu a Segunda Guerra, o pessoal ficou, nossa senhora, tudo aquilo ali não deu certo. E aí começou a pós-moderna, que foi mudando. Em 80 ela se constitui mais forte com a tecnologia que aumenta, a saída do analógico para o digital. E o pós-modernismo hoje significa uma velocidade imensa que nós não conseguimos acompanhar. O que marca a realidade pós-moderna? Então, os nossos pensadores, eu vou colocar alguma coisa. O homem em que mundo? E aí você tem ali a primeira imagem de uma pessoa de 4, uma televisão nas costas e uma viseira. O que se questiona na sociedade pós-moderna é que não se quer que o homem pense, que obedeça. Esse é o problema. No século XIX, quando as invenções começaram, houve um pensamento muito forte que começou a dizer assim, olha, para avançar mesmo, para ter lucro, para a coisa melhorar, não é mais a questão do cidadão, essa coisa do filho de Deus, não. A palavra certa agora é consumidor. Então esses consumidores têm que consumir mais. E isso se tornou uma lei. E na verdade, quando isso entra no inconsciente e nos transforma por dentro, na magia do tecnopólio, ser consumidor é triste, porque não tem alma. Olha a imagem do rapaz aí com um monte de imagem, de visualizações, né? Então, o que está marcando fortemente essa sociedade nesses momentos? A insensibilidade com a dor do próximo, a marketing da dor. E agora nós vamos apresentar aqui o que aconteceu, meus senhoras e senhores, vejam só, e papapá, e morreu, e aconteceu, e foi. O feminicídio está acontecendo, porque é isso, tudo vira estatística, viram dados, e a sensibilidade humana se perde. Há críticas fortes sobre isso. A felicidade está em ter e não em ser. Então, você não tem o último celular da Sanyo? Como? Você não comprou o último carro? Como você não é feliz? Você não tem o último do último? E a felicidade passa a ser aquela questão que todos nos anseiam. Isso impulsiona, você é consumidor, você tem que consumir, olha, joga fora, porque não dá mais, a memória não sobe mais, os apps não servem mais. Mude. E essa mudança impressionante, vai quebrando as pessoas. E com isso está surgindo muito o medo de se autoconhecer. Por que eu vou olhar para mim? Se eu olho no Facebook, está todo mundo sorrindo, feliz, alegre, está uma beleza. Se o Instagram está uma maravilha, só tenho amigos felizes, eu vou falar que está doente, que dói, que eu tenho alguma coisa errada? Não, de forma alguma. Então eu vou fugir. Se eu não posso falar com ninguém, se eu não posso dizer que está doendo, eu vou fugir. Deixa eu beber um pouco mais, um whiskinho todo dia. As mulheres agora não vão às sextas-feiras também curtir a cervejinha. Por quê? Porque, olha, se os homens bebiam metade do mercado, eu posso duplicar. Então vamos fazer as mulheres beberem, porque aí elas também, a gente duplica o valor do custo que está entrando para a lógica do consumismo. E nesse caminhar a solidão. Embora você tenha o WhatsApp, você tenha o Telegram, você tenha com recursos muito grandes para poder se contactar, se percebe que a comunicação está frágil. A solidão é muito grande e muito suicídio, porque não podendo abrir o coração, não podendo desenvolver o sentimento, não valorizando o espírito, as pessoas sozinhas estão sofrendo muito.
Talvez você me pergunte, mas será que isso é só de agora, Davi? Isso acontece agora? Não. Olhe lá. O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas eles recusaram a ir. E o Evangelho nos esclarece. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes às coisas celestes. Na medida que eu perco o contato com a cultura que herdei do cristianismo, da religiosidade, do espiritualismo, as outras coisas tomam espaço dentro de mim. E aí eu vou ser essas pessoas mundanas, absorvidas, indiferentes. Daí, muitos dos chamados, pouquíssimos, não dá tempo, nossa, e agora como fazer isso? Deixa para lá, não, outra vez, outro momento. O homem no mundo. Não pense que a doutrina espírita está dizendo assim, não, você tem que desligar todos os celulares, você tem que se fechar para... Não, não é nada disso. É para tomar uma posição equilibrada. O homem no mundo, veja, vivei com os homens de vosso tempo como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia. Olha que visão profunda, né? Sacrificar, vai, tá bom. Você está aqui, 2023, tem celular, tem Facebook, claro, é do seu tempo, legal. Mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Nossa, aí está o problema. Como é que eu vou fazer isso? O que é isso? Se eu nem sequer tomar consciência de que o problema existe, eu não vou me esforçar para fazer nada, não é? Então até agora eu falei, olha, as mudanças dos novos horizontes foram mudando as cabeças da sociedade agrária, da sociedade da caça, da entrada da máquina, foram mudanças que foram precisas ser vencidas, foram difíceis, foram obstáculos necessários. E agora nós temos um novo horizonte brincando aí na frente. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Concordam? Sim, mas dá para dizer que maravilha, né? A cirurgia, imagina a anestesia, que coisa maravilhosa, né? Na Idade Média, você imaginou você com dor de dente? Né? Qual a anestesia que tinha? Aí cuidava, depois que você acordava, já foi. Terrível, né? Só para dar um exemplo. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência. O que os homens necessitam é a elevação do sentimento. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. Então nós chegamos num momento em que, beleza, a tecnologia está grande, está forte, está ajudando, mas tem gente que está se perdendo. Chegou o momento de dar um salto. E esse salto não está fora, porque fora já estamos dominando, né? A cadeira inteligente, a casa inteligente, o edifício inteligente, as cidades inteligentes. Não é isso que nós estamos ouvindo hoje? E o cidadão inteligente? O mundo em que vivemos não está lá fora, na rua. Ele está em nossa própria mente. A força dos modelos mentais. Então, qual é o modelo que eu tenho em mente sobre a realidade? O que é o alerta? Não se deixe encantar pela tecnologia. Não perca o pé do chão. Você programou uma vinda com dificuldades, com trabalhos e com lutas para evoluir. Tome consciência de si como ser humano. O homem é o que acalenta no íntimo. O que está brincando dentro do seu coração? Quais são os valores pelos quais você luta, pelo que você vive? O que o leva para frente?
Novamente, lembrando a tristeza que quando você olha uma reportagem e fala assim, o cara foi lá, chamou a moça, então ele matou-a e se suicidou. Que tristeza! O que há nessa juventude, nesse tempo, que as pessoas perderam o sentido de vida, de valor humano? Estão assim, morreu, acabou. Perdidos. O que nos impulsiona é a lei da evolução. Então, a doutrina é clara, as mensagens espirituais são muito fortes. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. A Terra atingirá um grau mais avançado. Ela chegou a um dos períodos de transformação. Quer dizer então que quando eu era caçador, ou eu me adaptava para a sociedade agrária, ou eu estava perdido. Ficou assim, mudou, meu. Quando saiu da sociedade agrária e passou para a sociedade industrial, mudou, o mundo é outro. Talvez os mais idosos lembrem-se de um momento, o torno mecânico, né? O torneiro mecânico, o cara bom pra caramba, ele fazia a peça, 2 horas, tal, entregava para você uma preciosidade. Depois veio o torno eletrônico, programado. E quem não fez o salto do torno manual para o torno programado, perdeu o trabalho, não é? Ficou na rua, não acompanhou. Então essa mudança, essa lei de evolução vai nos empurrar para frente. É preciso tomar consciência. Essa é a nossa briga. Novos horizontes agora se preparam. Quem leu No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, né? Desse mundo de provas e expiações, de luta, de briga. A pergunta é, estamos preparados? Vocês estão se sentindo preparados para entrar no mundo novo? Claro que não vai ser amanhã, a semana que vem, não é? Mas vem vindo à frente. Se eu não acordar e não começar a trabalhar, eu não mudo. Olha, veja a imagem à direita. Será que esse paciente está em fase terminal? Acho que sim. Então, ela, o senhor, você, nós, que nos matriculamos na escola da terra para caminhar, estamos agora diante de uma grande mudança que precisa ser consciente. Tem um novo caminho. Não existe novidade. Existe um novo jeito de caminhar. E é preciso estar consciente disso. Senão, então é preciso agir. Se nós estamos conscientes desse momento, se eu conseguir passar o recado, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta que você me faz. Professor, o que eu faço agora? Primeiro, estratégia. Vamos pensar estrategicamente. Pensar estrategicamente é pensar o futuro. É fazer ações para amanhã ter resultados. Aqui tem um exemplo muito simples. Chama-se Normose, um livro do Pierre Weil, muito interessante. Normose é a normalidade doentia. Aquilo que, por consenso, as pessoas fazem sem levar em conta, sem pensar que aquilo é patológico, que aquilo faz mal. Não é? Quando você ouve na televisão, fala assim, pegaram 1,2 toneladas de drogas. Caramba, como é que esse cara consome tanta droga? O que faz a droga? Acaba com o cérebro da pessoa? Destrói o ser humano? Como é que vende tanta droga por aí, meu Deus do céu? Normose, aquilo que muita gente está fazendo junto, com um costume de sociedade que está errado. Não é normal, é normótico. O livro é muito bom nesse sentido, eu sugiro vocês fazerem a leitura. Eu cito como exemplo aqui, Jesus e aquela passagem, atire a primeira pedra. Qual era o costume, o hábito normal de todos que viam alguma coisa? Ela pecou, ela fez isso. Apedreja, mata a pedrada. Isso era normose. E o mestre é tão preciso, tão sábio, que deu uma resposta muito profunda, né? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado.
Quais são os hábitos? Olha, essa é a pergunta para sair daqui pensando fortemente. Quais são os hábitos normóticos em que eu estou mergulhado e não enxergo nesse mundo de hoje? O que a mídia, a televisão, o que o dia a dia, o que a cultura em que eu estou inserido me impõe que eu não enxergo e é normótico? Me ajuda, meu Deus, a enxergar, para eu me libertar. Pensamento estratégico. Colocar o caminho espiritual no centro de nossas vidas. O caminho espiritual no centro das nossas, não a tecnologia. Ela é para ser usada, ela é uma ferramenta. Ela é para melhorar a qualidade de uma vida mais profunda. Caminho espiritual, que o nosso dia a dia inteiro possa ser usado como caminho espiritual. Tomar isso como referência a cada dia, a cada manhã. Seguir o caminho espiritual. Ninguém acenderá a nossa luz. Cabe a nós mesmos essa tarefa. Olhar os hábitos, os costumes em nosso contexto, refletir e desenvolver nossa inteligência espiritual. Olha, há umas décadas atrás, nós ouvimos falar muito do QI, né, o quociente intelectual. E autoconsciente intelectual da pessoa, para arrumar emprego, se você viu o QI alto, esse cara é bom, traz para cá. Depois se percebeu que não era só isso, não era só inteligência. Essa inteligência intelectual não era bastante, precisaria saber relacionar-se. Aí apareceu o quociente emocional. Ter autoconsciente emocional é saber conviver, saber do outro, fazer equilíbrio. Mas agora se sabe que não é suficiente, que existe algo mais profundo que precisamos desenvolver, que é a inteligência espiritual. Quem puder ler o livro da Dana Zohar, que foi o primeiro que traz esse conceito, muitos detalhes, muito importante. Mas ele vai falar de uma inteligência que mexe com valores, com dar criatividade, com colocar referências para que a inteligência intelectual e a inteligência emocional sejam bem utilizadas. Não utilizar a inteligência emocional para manipular o outro. Não usar o QI para poder ter lucros enormes a partir da desgraça de alguém. Ter uma inteligência espiritual para saber o bem, o equilíbrio, o desenvolvimento interior. Dana Zohar, inteligência espiritual, muita coisa linda para falar desse ponto, mas vale uma outra palestra em outro momento. Olha o que eu estou tentando fazer com as minhas palavras. Veja essa imagem desses 3 robozinhos. Não podemos ser assim. Não podemos ser guiados, manipulados como bonecos de corda. Emmanuel, sem luz espiritual no caminho, reduz a experiência humana a um complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Sem luz espiritual no caminho. Então, se nós não a acendermos, se nós não nos preocuparmos com ela, está em vinha de luz. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Se você não se perguntar, se deixar o Facebook, o Instagram fazer a pergunta, não chegará em lugar nenhum. A espiritualidade sempre presente. É algo interior. É estratégico ouvi-la no silêncio do coração. Veja essa pessoa sentada, cabisbaixa. Percebe ali uma imagem meio esvoaçante, luminosa, como se alguma entidade amiga estivesse do lado. Quando estamos mergulhados no Face, quando estamos mergulhados no celular, quando estamos... eu não ouço, eu fecho. A oração é divina voz no grande silêncio.
Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias. Uma transmissão profunda da espiritualidade. Mas você tem que ouvir, você tem que escutar. Aprender as coisas mínimas, apreender as coisas mínimas. Jesus já falava: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E onde estão as coisas mínimas? Quem tem pressa não percebe. Quem está encantado pela tecnologia não ouve o outro, não olha nos olhos, não escuta. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. Ampliar a sensibilidade de vida, de relação, de convivência, de amor ao próximo. Como? Desacelere e se encontre. Um dos caminhos é estar atento, plenamente atento ao que acontece. Atento ao mundo que está fora, atento aos sentimentos que estão dentro. Vibrar com isso. No Evangelho nós temos: vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Veja que importante. No Evangelho está dizendo: no silêncio de vossos pensamentos. Então é preciso saber parar, é preciso saber silenciar, desligar-se da rádio, da televisão, do celular e buscar-se interiormente. E isso nós estamos perdendo com a tecnologia a nos dominar. Ninguém para. Olha aquela imagem de uma pessoa com a cabeça cheia de coisas e de uma criança. Qual das duas é a nossa mente? Qual o resultado da maneira espiritual de encarar a vida? A diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos. Está no Evangelho. Diminuição da... Olha o cara correndo atrás do dinheiro. Não é a imagem que está dizendo? Diminuição da importância. Não significa não é importante, não vou correr. Não, trabalha, mas viva além. Ultrapasse-se. Seja um ser espiritual. Parte de nossas vivências e expiações são programadas. Nos disse a doutrina espírita com clareza. As dores que passaremos, né? O gênero das provas estão programadas para o nosso crescimento. Como o currículo escolar está programado, dar tal disciplina, dar tal conteúdo, fazer a sua prova, passar para frente. Quem não passar, faz de novo, estuda outra vez. Quem não passar, faz de novo, estuda outra vez. Vamos sair desse faz de novo, vamos crescer. Tudo varia de acordo com as nossas escolhas e nossas atitudes. Que escolhas nós estamos fazendo? Estamos conscientes dela? Ou estão manipulando a nossa cabeça para fazer as escolhas da vida? Acho que nossas atitudes revelam o que existe em nosso coração. O que é que nós andamos escolhendo? Qual o nosso roteiro, então? Preciso refletir mais, meditar mais no Sermão da Montanha, nos ensinamentos de Jesus. Sintonia com as leis divinas. Essa é a sintonia que o encantamento com a tecnologia está roubando. Porque nós estamos em sintonia com o que está de mais atual na tecnologia. E o que a doutrina pede é: não deixe o que é espiritual ser corrompido pelo dia a dia, pelo cotidiano, pela corrida. Sintonia com as leis espirituais. Mas como é que eu faço? Meu Deus do céu, não tem jeito. A vida é assim, é desse jeito. Vamos ver alguns passos. Exercite o amor à vida. Olha alguns exemplos, vejam a figura. A primeira tem uma pessoa olhando um aquário. A segunda tem um gatinho tomando leite.
A terceira tem uma criança ali aprendendo a plantar flores. Ali tem um outro acariciando uma calopsita. Percebe? Acariciar uma calopsita é delicado, é pequenino, mas tem uma vibração profunda. Te dá um retorno profundo. Olha aquele lá, o cachorrinho bebendo água na mão. É pequenino, é detalhe. Mas à medida que os olhinhos dele refletem a sede que está indo embora, você está feliz. Olha o outro brincando, empurrando uma criança deficiente, brincando com ele. É um detalhe. Trabalhar dentro de nós vibrações elevadas nesses pequeninos detalhes vão energizar o nosso perispírito, vão transformar o nosso ser, vão fazer com que a gente cresça espiritualmente numa vibração de amor. Deus é amor, não é isso? Se eu não exercito isso, é como os meus músculos, se eu não faço nada, se eu fico deitado, eu atrofio. Exercite o amor. A ciência prova pela neuroplasticidade a criação de novos caminhos neurais na hora que eu faço esses exercícios. E repeti-los vai fortalecendo, vai equilibrando, reflete nas células, traz saúde. Amar faz bem, muito mais do que ver o celular, de que se prender à tecnologia. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Precisamos refletir nisso bastante. Senão, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Caridade e amor. Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Veja, o sorriso amigo, a vibração elevada, o abraço ao próximo. Não se esqueçam disso, é um detalhe fundamental. Porque são nossos modelos mentais. Uma figura que possa nos fortalecer nisso. Vejam, vamos deixar de ser a lagarta? Está chegando a hora de visarmos a crisálida. Está chegando a hora de mudarmos a nossa mentalidade, ganharmos asa para voar. Estão preparados? Ainda há algum tempo. Né? Pensar, sentir, agir. Precisamos tomar essa decisão. Chega do passado. O que era o passado? Olho por olho, dente por dente. Aquela lógica implacável. O que é agora? Justiça e perdão. O amor ao próximo. Não há como fugir disso. Criamos uma sintonia. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos herdá-la? Estamos prontos para ela? Vejam a imagem. A terra com mais luz, a família mais feliz. Esses símbolos, o peixe do Evangelho, a cepa do Espiritismo e a bandeira do Esperanto, da fraternidade universal. Talvez, para encerrar, tomando aquela imagem das crianças cantando, peço a vocês que entrem nesse padrão agora de vibração que eles cantaram. A oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado.